Abram vossas Bíblias na revelação do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Hoje, se assim Deus permitir, irei fazer a exposição da carta à igreja de Pérgamo. Portanto, dando continuidade à exposição das 7 cartas enviadas às igrejas de Pérgamo. Revelação do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel a meu nome e não renunciou à fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde habita Satanás. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Rogo aos irmãos que orem por mim, para que Deus ilumine a minha mente e também abra a mente de vocês para que entendam a palavra e nós venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Oremos ao nosso Deus. Deus bendito, santo, eterno, poderoso e excelso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos preservado quando ainda éramos do mundo, por ter nos chamado, por ter abrido nossas mentes, para que assim, Deus, possamos entendermos a tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Deus, por estarmos servindo ao Senhor, e o Senhor tem nos concedido força para nos mantermos firmes nas tuas santas e poderosas promessas. Deus, obrigado pela palavra. Te peço em nome de Jesus, ilumine a minha mente, faz, Deus, com que eu entenda a tua palavra corretamente, e assim venha fazer exposição com fidelidade. Abre, Deus, a mente de cada um que aqui está, para que assim eles possam, juntamente comigo, entendermos a tua mensagem e assim crescermos na graça e no conhecimento. Deus bendito, é confiante no Senhor que assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, graças a Deus por tudo o que Deus tem nos dado. É como disse aos irmãos, dando continuidade à exposição das cartas às igrejas na Ásia, e pela graça de Deus, hoje, se Deus assim me permitir, irei fazer exposição da carta à igreja de Pérgamo. Fiz a exposição à carta à igreja de Éfeso, fez no último domingo a exposição da carta à igreja de
Esmirna, e hoje, dando continuidade, irei fazer a exposição da carta à igreja de Pérgamo. O versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Eu já expliquei para os irmãos que a palavra anjo aqui, ela tem um sentido de mensageiro. Portanto, João, ao escrever essa carta, amando de Jesus, João a escreveu para o pastor da igreja em Pérgamo. Por mais que venha as traduções que nós usamos, tem a palavra anjo, a gente bem sabe que essa palavra no original, que foi o idioma que foi escrito o Novo Testamento, o grego, kaionê, ela tem um sentido de mensageiro e, portanto, se refere ao pastor da igreja de Éfeso. Por isso que ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, quem é este que tem a espada afiada de 2 gumes? É Jesus. Eu acredito que os irmãos que aqui estão, não sei os que vão ouvir pelas redes sociais, se todos têm esse conhecimento, porque como fica disponível o vídeo no YouTube, no nosso canal, IEC do Calvário, algumas pessoas que não são crentes vão ter também acesso ao YouTube, sobretudo, ou seja, acima de tudo, quando João escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está se referindo a Jesus. É Jesus que tem a espada afiada de 2 gumes. E Jesus, João registra, mas Jesus, ele falando ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Éfeso, ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Irmãos, Jesus, ele conhecia a cidade de Pérgamo, cidade essa que era uma importantíssima cidade da Ásia, uma cidade onde muitas pessoas, elas afluíam de cidades vizinhas até a cidade de Pérgamo, pelo que Pérgamo, ou a cidade de Pérgamo, ela tinha a oferecer. Na cidade de Pérgamo, ou a cidade de Pérgamo, era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade onde o pecado era muito forte lá. Como em todos os lugares onde existem pessoas que não servem a Deus, pessoas descrentes,
O pecado entre essas pessoas, ela reina. Todavia, a cidade de Éfeso, ela tinha algumas coisas particulares dela mesma. Exemplo disso, quando Jesus ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Irmãos, quem lê essa carta pode entender de imediato, se não tiver costume de ler as Escrituras, se não tiver um conhecimento bom, pode entender que lá em Éfeso existia algumas pessoas e um templo que cultuava o próprio Satanás. Oi, Pérgamo. Obrigado, Elenay. Mas não era. O que acontece é que Éfeso, como disse há poucos instantes atrás, era uma cidade extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, em Éfeso, em Pérgamo, era muito comum adorar 3 ídolos. Irei falar um pouco sobre esses três ídolos. Em Pérgamo existia um templo, e nesse templo uma estátua a Zeus, um dos deuses que eles adoravam. E muitas pessoas cultuavam, sacrificavam a Zeus. Existia também um templo, na verdade existia templo e escolas, a Esculápio. Quem já ouviu falar aqui no ídolo e suposto deus Esculápio? Quem já teve um consultório médico, e acredito que todos que aqui estão já estiveram, já viram que no jaleco do médico, e tem alguns enfermeiros também que usam, mas isso é principalmente entre os médicos, existe bem aqui um brasão de lado no braço, ou então aqui perto do peito, e nesse brasão tem um pau, uma madeira, e uma cobra enrolada nesta madeira. Aquilo ali é o símbolo de Esculápio. E Esculápio, ele era chamado de o Salvador. Por quê? Porque Esculápio era o Deus da cura. E existiam escolas de medicinas em Pérgamo, e muitas pessoas de todo o Império Romano iam até lá para estudar medicina, e aproveitavam não só em estudar, mas também eles cultuavam ali a Esculápio, ofereciam sacrifícios a Esculápio, e por ter por símbolo uma cobra enrolada em uma madeira, em um pedaço de um pau, eles faziam ali seus ritos, prestavam suas homenagens, e a escola de medicina, que na época era muito boa, em Pérgamo, era misturado ali os ensinos médicos com os ritos pagãos das pessoas ali de Pérgamo, e muitas pessoas aprendiam isso. Irmãos, e em Pérgamo também existia um templo ao imperador. Em Pérgamo também existia um templo ao imperador. Na verdade, Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia a construir um templo e uma estátua ao imperador romano. Por volta do ano 29 antes de Cristo, as pessoas de Pérgamo, eles construíram
um templo e uma estátua em honra ao imperador Augusto. E para tanto, eles, ao construírem essa estátua, eles passaram a cultuar, e uma vez por ano ali, eles ofereciam sacrifícios ao imperador. Eles queimavam seus sacrifícios e ofereciam incenso ao imperador que estivesse na atualidade. E dizia a eles que só César era Senhor. Irmãos, em meio a toda essa idolatria, a toda essa falta de conhecimento para com Deus, existia uma igreja ali. É por isso que Jesus, ele olha para aquela igreja e diz ao pastor daquela igreja: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Irmãos, não era que Satanás, como disse aqui há poucos instantes atrás, ele tinha um trono, ele tinha um templo lá e existia uma religião que cultuava o próprio Satanás. O que acontecia aqui era o seguinte: era a idolatria, o pecado que reinava de uma tal forma, que Jesus, ele sabia que Satanás, ele estava por trás de todas as coisas contrárias a Jesus ali. O escritor John Stott, teólogo reformado calvinista, e um excelente teólogo, apesar de não concordar com ele em algumas coisas, mas um excelente teólogo, ele dizia que uma coisa que os crentes, que as pessoas que servem a Deus, elas têm que deixar de fazer, ou elas têm que tirar de suas mentes, é esse pensamento medieval em relação a Satanás que nós temos. Esse pensamento místico que nós temos em relação a Satanás. Temos que desmistificarmos de nossas mentes que Satanás, ele tem chifre, que ele tem rabo, que ele tem um tridente, que ele é de cor escura. Irmãos, isso é um pensamento medieval que a Igreja Católica Romana, ela criou para assustar as pessoas. E Satanás, irmãos, ele é um ser que é inteligentíssimo. Ele é um ser, ele é um anjo, ele é um ex-anjo caído, e ele tem uma inteligência muito grande. Inteligência essa que, se Deus ele permitisse, Satanás nos enganaria com muita facilidade. É porque Deus, na sua grande misericórdia e na sua graça, ele não permite que Satanás ele venha nos enganar. Mas se Deus permitisse, ele nos enganaria facilmente. Ele sabe como agir. Ele conhece o homem não como Deus conhece, porque ele não tem o atributo que Deus tem, ou os atributos que Deus tem, da onisciência e a presciência. Mas ele é inteligente, ele, desde o princípio que ele vem acompanhando o homem, foi ele quem enganou uma terça parte no céu de anjos, foi ele quem tentou a Eva caiu, e é ele que vem enganando a humanidade em todo esse tempo, em todo o decurso da história. Portanto, Jesus, ele sabendo de tudo isso, e sabendo que Satanás, ele estava por trás de toda essa idolatria. Existia um sistema ali que Satanás estava por trás dele e governando. É por isso que Jesus diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo,
Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Irmãos, mesmo em meio a toda essa idolatria, a toda essas coisas ante Deus, o pastor dessa igreja, ele permaneceu fiel a Cristo e não renunciou o nome de Jesus. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas, segundo os estudiosos das Escrituras, era o pastor da igreja de Pérgamo. E Antipas, ele por se negar a se submeter às coisas erradas em Pérgamo, ele foi capturado e ele foi condenado à morte. A história diz que Antipas, ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e esse touro foi esquentado no fogo até ficar vermelho. E Antipas ali, que era o pastor da igreja, ele morreu sufocado e queimado. Mas ele não negou a Cristo. E também, juntamente com Antipas, o pastor da igreja, ele não renunciava, como Jesus mesmo disse, permanecia fiel ao nome de Jesus e não renunciava à fé. Era um homem que permanecia fiel, andava como as Escrituras Sagradas nos ensinam. Era um homem que não se submeteu e nem se intimidou com as perseguições que tinham ali sobre a igreja. E principalmente, irmãos, as perseguições, como irei falar mais um pouco, as perseguições quando as pessoas tentaram se infiltrar dentro da igreja. Portanto, o próprio Jesus, ele testifica, ele afirma que o pastor dessa igreja era um homem que permaneceu fiel, era um homem que permaneceu nos ensinamentos das Escrituras, era um homem que, diante de toda a perseguição que houve com o ex-pastor, ele não se intimidou, ele permaneceu fiel a Cristo. O versículo 14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Abram aí, livro de Números, capítulo 25. Vamos entender, ou nos inteirarmos acerca do que está se dizendo aqui. Números capítulo 25, versículo 1. Até o versículo 9. Todos encontraram? Diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidou aos sacrifícios de seus deuses.
O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Irmãos, agora dá para nós entendermos quando Jesus diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que é que estava acontecendo na igreja? O pastor, ele não era um desmantelado, ele não era uma pessoa que andava, que pregava e não vivia aquilo que ele pregava. Ele era uma pessoa que vivia em obediência à pessoa de Jesus. Era uma pessoa que o próprio Jesus viu que era fiel e não renunciava o seu nome. Só que existia algumas pessoas ali na igreja que se apegaram aos ensinos de Balaão. E os irmãos conhecem bem a história de Balaão. Balaão, ele não era um profeta. Eu vejo muitos pregadores dizerem que Balaão era um profeta. Balaão não era um profeta. Eu estava até lendo um comentário hoje, e 2 comentários diziam que Balaão era profeta. Eu acho que eles não leram as escrituras. O texto é bem claro, principalmente nas traduções contemporâneas, como a NVI. Vai dizer que Balaão era um feiticeiro. E Balaão, irmãos, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Só que quando Balaão, ele sobe no monte e vê Israel, vê o povo de Israel ali reunido, Deus, ele, que é soberano, ele fala com Balaão, e diz: Balaão, não amaldiçoa aqueles que eu abençoei. E Balaão, irmãos, ele abençoou o povo de Israel, e por 3 vezes, mesmo Balaão sendo pago por Balaque, que Balaque queria destruir o povo de Israel. Só que Balaão, ele aconselha Balaque a induzir os israelitas a se misturarem ou a se relacionarem com as mulheres midianitas. E por causa disso, irmãos, o que acontece? Deus castiga o povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles não podiam de maneira alguma se relacionar com outra pessoa que não fizesse parte da nação de Israel. Portanto, como a gente leu aqui no livro de Números, Deus, ele autorizou Moisés ali a chamar os líderes
E os líderes ali, eles mataram aquelas pessoas que eles encontraram e que tinham se envolvido também com mulheres. E o próprio Deus, naquele dia, matou 24 mil. Aí sim, após o que Finéias fez, filho de Eleazar, dentro de Arão, a praga foi e cessou. Irmãos, e Jesus, ele diz que nesta igreja, em Pérgamo, tinha algumas pessoas que se apegavam, ou que se apegam aos ensinos de Balaão. E lá, na época do Antigo Testamento, na época do Pentateuco, o que é que estava acontecendo? Balaão orientou Balaque a induzir as pessoas a se relacionarem com mulheres moabitas. E isso os israelitas fizeram. E para completar, acharam um pecado pouco, as mulheres moabitas incentivaram eles a sacrificar ídolos. Irmãos, na igreja em Pérgamo, estava acontecendo o seguinte: os que se apegavam aos ensinos de Balaão, eram pessoas que estavam na igreja, que tinham se convertido, só que com o tempo, eles, diante de tanta idolatria, e de tantas coisas ali que a cidade, junto com o pecado, oferecia a eles, eles mesmos sendo crentes, eles começaram a praticar adoração a ídolos. Eles começaram a ir até os cultos pagãos e a praticarem. E pior, eles também começaram a dizer às demais pessoas que não tinha nada a ver, que eles poderiam ser crentes como eles eram, também crentes, e uma vez por ano, eles sacrificarem a César. Isso não ia mudar nada para os israelitas, isso não ia mudar nada para aquelas pessoas que eram crentes. Ou seja, eles estavam mistificando a adoração a Deus, misturando o adorar a Deus com a adoração de ídolos. Irmãos, e a gente sabe que isso é contrário à palavra de Deus. A gente sabe que isso é contrário, porque uma coisa que as Escrituras Sagradas nos ensinam é que Deus, ele é exclusivista. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos. Não tem essa de meio termo não. Como a igreja católica. A igreja católica, eles dizem que é um só Deus. Não. Eles dizem que é um só Deus e ao mesmo tempo eles adoram um monte de deuses. O mês que vem vai ter a festa aqui de São Sebastião, misturada com ralabucho, com forró. Isso é bem comum, né? Como tem também a festa de Santa Ana, ou de Santana, misturada com a festa também mundana. Irmãos, era exatamente, ou algo parecido com isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. E as pessoas começaram a dizer, não, isso não tem nada a ver não, isso é comum, isso é normal, você pode ter, você não vai ser perseguido, você vai ser bem visto pelo imperador, e Deus ele aceita, mas a gente sabe que Deus não aceita. A Bíblia vai dizer, ou o Espírito Santo ele vai dizer pela boca do profeta Isaías, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém.
A Bíblia vai dizer que a adoração que Deus requer de nós, ela tem que ser única, ela tem que ser exclusivista. A gente sabe que no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, nas duas tábuas que Deus escreveu os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todos os teus pensamentos. E a gente não pode, esse mandamento continua dizendo que homem algum que sirva a Deus, ele pode fazer imagem com a semelhança de Deus, mesmo que seja com a semelhança de Deus. Não é nem imagem com semelhança, nem imagem com o nome de Sebastião, com o nome de Santana, com o nome de Cícero, e prostrar-se diante dela. Deus disse nos 10 mandamentos, ou no primeiro mandamento, que não se pode fazer nem imagem à semelhança dele para se adorar, porque Deus é Espírito. Importa que todos os que o adorem em espírito e em verdade. E o povo em Pérgamo, irmãos, estavam caindo nessa, e estavam cultuando a César, cultuando a Zeus, cultuando a Esculápio, e querendo cultuar a Deus também, cultuando a Deus. E o pior, esse pastor era fiel, mas ele tolerava isso dentro da igreja. Ele tolerava. Jesus diz: no entanto, tenho contra você. Contra quem ele está falando aqui? Com quem Jesus está falando? Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Irmãos, Deus, ele vê que aquele pastor não era um cara que comprava e não pagava, não era um cara que tinha um mau casamento, não era um cara que dizia e não vivia, mas ele tolerava o pecado dentro da igreja. Ele tolerava as pessoas terem esse ensinamento, que Jesus chama de ensino de Balaão. E também isso se propagava dentro da igreja. Irmãos, quando eu vejo isso, e me lembro do que a gente está vivenciando hoje, aonde muitos líderes de igrejas, eles, além de não ensinarem a verdade que as Escrituras ensinam, eles ainda toleram o pecado, eles ainda permitem, e muitas vezes com palavras supostas de amor, eles incentivam as pessoas a cometerem más pecados. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma pessoa crente da Igreja Congregacional do Calvário, Elienay seja o pastor. Recebe, Elienay, toma posse. Eita! E Elienay sabe que eu sou uma pessoa que ando, vamos supor, mentindo e enganando as pessoas. Existem muitos pecados, mas eu vou dar esse como exemplo. Elienay tem conhecimento disso, mas como eu sou um bom dizimista na igreja, Elienay, ele sabe de tudo isso e não diz nada. Ele permite eu ter oportunidade na igreja. Ele, quando está na minha presença, ele sempre me elogia.
e me diz que eu sou uma bênção. Por quê? Porque eu sou um dizimista fiel. Irmãos, e dizimar é correto? É. É uma das coisas que Deus, ele decretou para o Antigo Testamento, e esse princípio, ele é válido também para o Novo Testamento. Todavia, a nossa fidelidade, ela não vai se resumir ao dízimo. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, que poucos pastores dizem, mas está na Bíblia Sagrada. Se eu, Romualdo de Lima Cordeiro, se vocês, se qualquer uma pessoa andar deliberadamente em pecado, ou seja, viver envolvido completamente no pecado, e nós dizimarmos, a gente está perdendo nosso tempo, porque a Bíblia diz que esse dízimo, ele não é para ser recebido. Lembram que lá no Antigo Testamento, Deus diz que não é para receber dízimo de prostituta? Aí eu escutei um pastor dizer aqui, desta cidade, ele dizer que recebia dízimo até do diabo, macumbeiro, até Satanás fosse dar a ele. Por quê? Porque ele quer o dinheiro. E ele disse, o dinheiro pode sair de um centro de macumba. O dinheiro pode sair de um centro de macumba. É aquele, irmão, assim, que a senhora congregou com ele. Pode sair de um centro de macumba. Quando chegar na minha mão, Jesus, esse dinheiro veio do cão, mas eu estou abençoando ele agora, e pá no bolso. Irmãos, com todo respeito a vocês, isso é um ladrão. Isso é um ladrão. Isso é um mau caráter. A Bíblia diz que não é para receber dízimo de prostituta. Lembram que Jesus disse, já na Nova Aliança, lá no Sermão do Monte, ele disse que quando alguém for oferecer a sua oferta a Deus, ele olhe para que primeiramente ele se reconcilie com seu irmão, para depois ele oferecer a oferta. Isso aí não se resume unicamente a dízimo, não. Isso resume-se a tudo que nós formos fazermos para Deus, seja ofertar a Deus. A gente não pode ofertar a Deus com maldade em nossos corações. A oferta ali, ela engloba oferta em dinheiro, ela engloba cântico a Deus, ela engloba oração a Deus, ela engloba pregação que é feita. Tudo que nós formos fazermos, nós temos primeiro que verificarmos o nosso coração. Aí como é, irmãos, que a pessoa vai bajular alguém só porque dizima? Isso é correto? Não, isso não é correto. Seu Ronaldo, essa semana mandou um vídeo para mim, no Instagram, um rapaz, ele relatando que foi expulso da igreja, porque ele não dizimava mais. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, expulso da igreja. Na verdade, eu queria encontrar com esse cara para dizer a ele, rapaz, você é privilegiado. Sabe por quê? Porque esse não é lugar de você estar mesmo, não. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Irmãos, e não estou hoje falando de dízimo, mas entrei nesse mérito para dizer que muitas pessoas, muitos pastores e líderes bajulam as pessoas, exatamente por conta disso, toleram. Hoje o que a gente mais vê, são pessoas vivendo da forma que bem querem, e os pastores não estão nem aí. E por que eles não estão nem aí? Exatamente, irmãos, porque eles não se importam com as pessoas. O importante é o que aquelas pessoas ali podem proporcionar a elas. Aí eu fico me perguntando, se o próprio Jesus, ele disse que esse pastor aqui, de Pérgamo, era uma pessoa fiel a ele,
não tinha renunciado ao nome de Jesus, mas Jesus tinha algumas coisas contra ele. E uma das tais, ela tolerar os ensinos de Balaão. Eram pessoas que tinham os ensinos de Balaão na igreja, e eles tolerarem. Irmãos, vocês podem ter certeza que, diante desse contexto que nós estamos vivenciando hoje, onde tem pessoas dentro da igreja que fazem o que bem entendem, que misturam as crenças do cristianismo com crenças pagãs, e pastores que não têm compromisso algum com Deus, e não estudam as escrituras sagradas, eles deixam essas pessoas fazerem o que bem entendem, até porque o intuito desses pastores, sabe qual é? É adquirir dinheiro, é adquirir riqueza. Irmãos, vocês lembram que quando Jesus, ele prestes a ser crucificado, Jesus, ele chega até o templo em Jerusalém, e Jesus, ele, quando entra no templo ali, Jesus, ele pega, começa a quebrar, virar as mesas, indignado com o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquela época? Irmãos, a gente bem sabe pelas escrituras que Deus, ele disse ao povo de Israel que após a construção do templo, eles deviam sair de todas as cidades de Israel e irem sacrificar no templo. E existiam cidades que eram longe. Um exemplo, existia 2 extremos. Dan e Berseba estavam nos extremos de Israel, são cidades longes. E quando as pessoas iam sacrificar na Páscoa, eles levavam na Páscoa, ou noutra festa, ou noutro momento, mas vou citar a Páscoa aqui, eles levavam seu sacrifício, e o sacrifício chegava lá manco, e eles acabavam tendo que comprar outro sacrifício, porque Deus não ia aceitar um sacrifício morto, manco, com defeito, com falha. O que é que acontece? As pessoas pegavam seus animais, vendiam em suas respectivas cidades, e quando elas iam para Jerusalém, elas compravam ali. E existia uma moeda, como eu expliquei, quando fiz a exposição de Mateus, específica do templo. E era essa moeda que eles tinham que comprar. O que é que os sacerdotes faziam? Eles pegavam um animal que, por exemplo, lá era a moeda do templo, mas, por exemplo, o animal valia, estava no valor de, um exemplo, de 10 denários. 10 denários. Os sacerdotes colocavam no valor de 30 ou 40 ou 50. Para quê? Para arrecadar dinheiro. E as pessoas compravam. Irmãos, quando Jesus, ele chegou ali, que ele viu tudo isso, Jesus se indignou. Jesus pegou um chicote ali e começou a chicotear tudo que aparecia na frente. Jesus, ele criticou todos que estavam ali. Vocês podem ter certeza que nesse contexto atual que nós estamos vivenciando hoje, Jesus, se essas pessoas não se arrependerem, Jesus vai condenar ao inferno os que vendem, os que comercializam, os que fazem do evangelho comércio, e aqueles que compram, aqueles que bancam essas pessoas, aqueles que vivem de qualquer maneira, aqueles que andam da forma que bem entendem, mas à noite eles estão na igreja glorificando, entre aspas, a Deus. Vocês podem ter certeza que Jesus, irmãos, ele está vendo tudo, e ele vai pegar todos. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós não podemos em hipótese alguma, misturarmos as crenças. Deus, ele é exclusivista. Se nós servimos a Deus, temos que adorarmos a Ele.
Mas em tal igreja conheço uma pessoa que ele serve também a Deus, mas ele anda assim, assim e assado. Deixa ele andar. Aí é questão dele para com Deus. Eu lembro-me muito bem de quando, aos 16 anos de idade, como todo jovem aqui, ou quase todos os jovens, pelo menos a maioria, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar. E eu morei cerca de 3 anos na casa da minha tia, irmã da minha mãe, minha tia Carminha. E eu peguei uma amizade muito próxima do filho dela que faleceu, do Edivaldo. E isso em 2004, em 2013 eu voltei para a Paraíba e comecei a trabalhar, passei um tempo desempregado, depois comecei a trabalhar ali no Mercadinho de Salma, depois entrei na prefeitura. Em 2008 a gente foi efetivo e hoje completou agora no dia 13 de outubro, 19 anos que eu trabalho na prefeitura e agora como efetivo. Por volta de 2011, houve um congresso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e um rapaz daqui foi pregar lá. Aí ele me convidou: Romo, se eu encontrar uma passagem na promoção, tu vai comigo? Eu falei: vou. Aí ele foi, encontrou a passagem, ligou para mim, eu peguei, fui lá onde ele estava, ele comprou a passagem, eu resolvi ir. E a gente passou cerca de 8 dias no Rio de Janeiro. E a gente foi de avião, a gente pegou o avião aqui em João Pessoa, houve o pouso no Galeão, que é bem próximo da casa da minha tia. Aí eu conversei com ele, o rapaz ia para a Ilha do Governador, eu falei: aqui está tranquilo, aqui eu conheço melhor do que a Paraíba. Eu peguei o 634, aí saltei na Praça das Nações e fui para a casa da minha tia. Quando eu era do Rio, eu não era crente. E gostava muito de sair, de beber, de muitas e muitas coisas. E quando eu cheguei lá, já diferente, crente, né? Aí esse meu primo começou a conversar comigo, eu aproveitei e comecei a falar do evangelho para ele. Ele de imediato, ele disse para mim o seguinte: olha, agora eu estou achando uma coisa estranha em você, porque tem alguns colegas meus que são crentes aqui, que eles fazem de tudo, eles gostam daquelas mesmas coisas que a gente gostava, só não fazem beber, mas gostam das mesmas coisas que a gente gostava, e são crentes. Eu falei: não, isso não está certo, isso não está certo, porque a gente não pode, se a gente decidiu seguir a Jesus, já chega aos pecados que a gente comete todo dia, porque a gente peca todos os dias. Irmãos, pense num povo para pecar somos nós. É impossível nós não pecarmos aqui. Agora, o que não pode acontecer é nós misturarmos as coisas. Nós queremos dizer que somos crentes e, ao mesmo tempo, nós participarmos das coisas do mundo. Isso, irmãos, é contrário ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Lembram que o profeta Elias, quando Acabe era rei de Israel, que tinha como capital Samaria, Acabe construiu, por incentivo da sua esposa Jezabel, um templo a Baal em Israel, em Samaria, e as pessoas passaram a cultuar Baal. Só que lá era o seguinte: ora cultuava Baal, ora cultuava a Deus, ficava nessa mistura, até que Elias fez um convite, um desafio aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá, e disse ao povo de Israel: parem de cochear em dois pensamentos. Se Deus é o Senhor, cultuem a Deus. Se Baal é o Senhor, cultuem a Baal. Mas não fiquem nessa não de cultuar a Deus e cultuar a Baal. Como disse um conhecido meu aqui de Riachão, quando eu tive em um ponto de comércio aqui, e o irmão dessa pessoa é crente, estava falando de Jesus comigo, e de repente o irmão dele chegou e falou: Romo, ele fala de Jesus quando você está aqui, só que quando você sai, ele é completamente diferente. Ele acende uma vela para Satanás e uma vela para Deus. Digo: vixe, tem essa também? Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Ou a gente é ou não é. E uma coisa que a gente também tem que ter muito cuidado é em misturar os ensinamentos de Deus com ensinamentos humanos.
A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, nisso. E para que nós venhamos, irmãos, sermos vacinados para não misturarmos os ensinamentos de Deus com os ensinamentos errados, a receita é ler as Escrituras. Sempre que alguém estiver pregando, vocês verifiquem o texto que ela leu, continuem com a Bíblia aberta e verifiquem o que aquela pessoa está dizendo, se ela está explicando o que ela disse, o que ela leu, ou se ela está noutro texto, noutra ideia, falando de coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela leu. Se ela está criando ideias ou assuntos. Eita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve a você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, existia outro grupo ali, com outras pessoas, que se apegavam aos ensinos dos nicolaítas. Os irmãos lembram que quando eu fiz a exposição aqui da carta à igreja de Éfeso, eu falei sobre os nicolaítas. Possivelmente, os nicolaítas eram discípulos de um homem chamado Nicolau, que foi consagrado a diácono no capítulo 6 de Atos. Estava junto com aqueles diáconos ali que foram consagrados. Muitos estudiosos acreditam que esse Nicolau, em um dado momento da história, ele desviou-se dos caminhos da verdade e passou a ensinar o que as Escrituras condenam. Portanto, irmãos, a igreja de Éfeso, ela odiava os nicolaítas. E Jesus também odiava. Vou ler aqui. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: contra você, porém eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A igreja de Éfeso odiava as práticas dos nicolaítas. E Jesus também disse que odiava essas práticas. Já a igreja de Pérgamo, existia um grupo ali, que se apegavam, que gostavam dos ensinos dos nicolaítas. Ou seja, do que era contrário aos ensinamentos de Deus. O antídoto que Jesus ele dá para aquelas pessoas é, portanto, versículo 16, arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, o antídoto, o remédio para quem está pecando, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, é se arrepender. É se arrepender dos pecados. Eu conversando com uma pessoa que fazia até parte da nossa igreja há pouco tempo, ela se afastou. E ela passou um tempo na igreja e sempre tinha essas quedas. E sempre que essa pessoa pecava, eu conhecia porque ela ficava um pouco diferente. E de imediato eu ia conversar com essa pessoa.
E o que essa pessoa passava para mim era o seguinte, que queria desistir. Aí eu dizia a ela, então você entende que o remédio para não pecar é pecar mais? Ele, não. Digo, gente, porque você está errado, você reconhece e quer continuar pecando? O remédio é se arrepender. O remédio é se arrepender e prosseguir para o alvo. Esquecer as coisas que para trás ficaram. Porque, irmãos, é inevitável nós não cairmos aqui. Se todos nós que estamos aqui dissermos assim, a gente não vai pecar até amanhã de manhã. A gente tem que tomar um diazepam, Neocine de 100 e dormir agora. E pegar no sono. Porque se a gente ficar acordado, daqui a pouco começa a gente, não, vamos orar. Só se a gente ficar orando direto. Orando e sem ninguém interromper, porque até pensamento mal vem na mente. Irmãos, nós somos, infelizmente, pecadores. É claro que somos remidos, mas somos pecadores. Portanto, irmãos, o antídoto, o remédio é se arrepender. O remédio, irmãos, também não é tolerar o pecado. Não é ver que a pessoa está errada, ver que existem ensinamentos dentro da igreja, e a pessoa, além de permitir, a pessoa criar meios para que aquelas pessoas que estão erradas na igreja, não venham se entristecer e sair. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, existem algumas pessoas que foram para a igreja, e eu não sei o motivo por que elas estão na igreja até hoje. Porque servir a Deus não é. São pessoas que vieram do paganismo e continuam no paganismo até hoje. Vieram do mundo e no lugar de deixar o mundo lá fora, elas trouxeram o mundo para dentro da igreja. São pessoas que misturaram alguns ensinamentos cristãos, que são poucos, com aquilo que elas querem para a sua própria vida. É como o meu irmão Josemar estava comentando, Gilberto perguntou para mim ontem, estava na minha casa, e Gilberto perguntou, Romualdo, fulano de tal, que não é da nossa cidade, e tem um comércio aqui, é crente? Eu falei, eu não sei não. Meu irmão falou, ele disse que é. Ele disse que ele pertence a uma igreja, só que ele diz coisas que não é coerente com as escrituras. Irmãos, e o que muitos pastores diante disso, eles têm feito? Eles têm repreendido? Não. Eles têm tolerado, igual o pastor de Pérgamo estava fazendo. Eles têm tolerado. E isso tem feito com que a igreja ela tenha crescido em heresia, crescido em mundanismo, ela tenha crescido em desobediência, ela tenha se afastado cada vez mais de Cristo, e pior ainda do que a igreja de Éfeso. Hoje a gente vê pessoas criando meios, criando maneiras dessas pessoas permanecerem na igreja. Hoje, quando a pessoa está um pouco triste, eu vejo pessoas incentivando, não, vamos, e criando a Viva Jovem, criando o Impacto Jovem, criando o Riachão em Chamas, criando o Riachão para Cristo. Irmãos, o antídoto é: arrependa-se de seus pecados. E diz mais, se não se arrepender, eu virei a você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se essas pessoas não se arrependerem, Jesus virá ao pastor, irá cobrar dele, por quê? Porque ele tolerou, e Jesus irá lutar contra essas pessoas com a espada da boca dele. Ou seja, Jesus irá julgá-las
Jesus irá descer com a sua ira para com essas pessoas. Irmãos, é isso o que as Santas Escrituras nos ensinam. A gente tem, irmãos, que lermos as Escrituras e procurarmos entendermos como Jesus, como Deus, Ele lidava com essas situações. Aí hoje a pessoa está errada, está com ensinamentos errados na igreja, está com coisas contrárias ao que a Bíblia Sagrada nos ensina. Os pastores toleram e ainda criam meios para que essas pessoas estejam na igreja. Querem ver um meio desses pastores sustentarem essas pessoas na igreja? É bajulando, é concedendo cargos, é concedendo oportunidades em todos os cultos. Eu já vi pastor chegar para uma pessoa desmantelada em meio e dizer assim: você quer que cargo da igreja? E o pastor sabe, mas só que essa pessoa é um bom dizimista, e o pastor não está nem aí com isso não, se ele é desmantelado ou não. O que o pastor quer, irmãos, esse falso pastor, é enriquecer ilicitamente. Irmãos, Jesus diz: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve a você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se essas pessoas aqui, elas não se arrependeram, Jesus veio a ela e ao pastor e lutou com a espada da boca dele. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. A gente sabe, irmãos, que lá no Antigo Testamento, Deus, ele sustentou o povo de Israel até chegar na terra do Egito e plantar e colher com maná. Só que Jesus aqui falou que dará do maná escondido. Ou seja, o que Jesus está nos prometendo aqui? Suprir ou nos dar a satisfação, porque o que é que o maná ele fazia naquela época? Saciava a fome dos israelitas. Jesus aqui está prometendo que aqueles que vencer, ele irá ser a satisfação da vida dessas pessoas. Jesus também diz: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Na verdade, tudo isso aqui é um mistério da parte de Deus, que a gente só vai saber o que essa pedra branca representa no dia que nós chegarmos lá. Na época, lá dos tempos bíblicos, entre os povos da época, quando ia ter um julgamento, existia a pedra escura e a pedra branca. Aí um exemplo, fosse julgado eu, Gilberto, eu fosse julgado por algo que eu tinha cometido, e se eu recebesse a maioria de pedra preta ou escura, eu era condenado. Se eu recebesse a maioria de pedra branca, eu era justificado. Portanto, Jesus aqui usa o contexto da época para dizer que aquele que vencer, ele dará do maná escondido e também dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Portanto, irmãos, que nós venhamos nos dedicarmos cada vez mais ao nosso Deus, lutarmos contra o pecado, pedirmos forças a Ele,
A gente sabe que amanhã é o último dia do ano. Da forma que Jesus Cristo, irmãos, Ele nos sustentou, quando ainda não éramos crentes, Jesus tem nos sustentado na igreja. E uma coisa é certa, Jesus também irá nos sustentar o ano que vem. A gente sabe que as coisas são difíceis, as coisas cada vez mais têm se apertado. A gente vê a palavra de Deus ela se cumprindo, guerras, fome, terremotos, tudo isso Jesus falou que iria se intensificar quando estivesse próximo à vinda dele. E a gente sabe que tudo isso cada vez mais, cada ano, a cada dia, tem aumentado. Mas uma coisa é certa, se nós permanecermos firmes em Cristo, se nós permanecermos firmes em Jesus, nós iremos ter o sustento dele e ele irá nos guardar. Que Deus em Cristo Jesus conceda a todos que aqui estão, os que faltaram, a seus familiares, a nossos familiares, um ano abençoado na presença de Cristo. Que nós possamos, irmãos, se mantermos firmes na presença de Jesus. Não existe proteção, não existe felicidade, não existe satisfação a não ser em Jesus. A gente vai ouvir amanhã muitos dizerem, pessoas descrentes, que a gente tem um bom ano, que Deus nos guarde. Deus guarda pela graça e pela misericórdia dele. Agora, aqueles que servem a Deus, Deus há de proteger com um amor muito mais do que especial. Portanto, é confiando em Deus que nós iremos passarmos e continuarmos a nossa caminhada, e que 2024 venha e nós possamos estar na presença do Senhor e trabalharmos mais e mais para o reino de Cristo. Portanto, fique de pé para orarmos ao nosso Deus.